William 702, o único destaque negativo foi que o time caiu demais depois das substituições, principalmente por conta do Pedro, que caiu demais após a não liberação para as Olimpíadas. Isso precisa ser contornado logo. Eu vou aproveitar parar rapidinho para fazer essa pergunta para o Marcão e para o Alan. Tenho a impressão de que o Pedro está passando por um momento um pouco delicado, um pouco diferente dos demais jogadores. Não está no mesmo ritmo. Vocês têm notado isso? Acreditam que pode ser até um momento delicado, como de repente o Michael passou, algo nesse tipo? Menos? Um problema técnico? É um problema físico? A gente sabe que o Pedro, esse ano, ganhou muita massa muscular, o que obviamente ocasiona também uma questão, não necessariamente de peso, mas de velocidade, principalmente. Eu queria um pouquinho da opinião de vocês com relação ao futebol do Pedro agora. E eu vou emendar, lembrem disso, do Pedro, eu vou emendar com a seguinte pergunta. Adianta manter Pedro e Gabigol no campo quando você tira Everton Ribeiro e Arrascaeta? Porque aí, meu irmão, para mim não adianta. Pode seguir. Vai lá, pode ir. Então vamos lá. Assim, que o Pedro está bem abaixo é claro e notório, Perrota. Pode ter sido também, ele contraiu a malvada, né? E depois da malvada também, ele teve uma lesão, ele teve depois a malvada, isso pode ter afetado um pouco. Para mim, fisicamente, ele está abaixo do que ele vem estando, não apenas pela questão do ganho de massa, né, muscular que ele acabou tendo. Ele fez um trabalho de fortalecimento muscular assim, muito forte e vem, claro e notório ali, fisicamente, o quanto ele acabou evoluindo. Só que eu não entendo que esse seja o maior problema, Perrota. Porque mesmo assim, depois dessa evolução, ele andou fazendo alguns jogos bons. E aí fica esse entrave. Será que foi a questão da seleção olímpica que acabou desmotivando o atleta? Teve aquela briga também com o falecido Rogério Ceni, lá, o Calvo Sabotador, que pode ter desestabilizado um pouco. Eu acho que essa era uma das perguntas importantes a ser feita ao Renato. Tá vendo como é que existem perguntas a ser feitas e não... Ele fica louco. É o sonho dele, cara. É o sonho. Eu quero ver. Eu quero ver isso. Que nego fala, porque a pergunta foi a ser feita ao Renato Renato, uma vez que o Pedro vem entrado, né, em poucos minutos e não vem apresentado ainda um bom futebol, como você pretende fazer para recuperar também esse atleta que é de suma importância para o Flamengo? Tá vendo? Quando esses caras me ligar, que eu vou passar as perguntas de graça, eles não precisam mais. Aliás, a pergunta que eu fiz, inclusive, acho que ela é muito boa. O que adianta você botar o Pedro e Gabigol se você não tem meio de campo que municia os caras para jogar bola? Você achar que Vitinho vai dar bola para o Gabigol hoje, quase deu porrada no Vitinho. Foi por pouco. Então, e aí tem esse ponto. Além de você ter colocado, a gente perde em criatividade absurdamente. E foi quando o Vilani foi falar assim: o Rascaeta tá com a mão na coxa. Já fiquei puto. Ele arrastou, deve ter ralado a coxa no gramado e ele já quis meio que causar a lesão do jogador. Então, isso prova que o Flamengo, sim, tem, né, uma perda de criatividade, né, absurda quando o Arrascaeta sai de campo, Perrota. Então, esse é um outro ponto importante que a gente precisa trabalhar, né, para poder, e o Renato vai precisar identificar isso. O que está acontecendo, Pedro? O que houve? Vou aqui, Marimbondo, senta aqui do meu lado aqui. Eu consegui recuperar o Léo Pereira, que fez uma boa partida hoje. Olha que eu sou um crítico do Léo Pereira, hein? Mas tá vendo? Você reconhecer quando o cara vai bem. Aquele gol foi uma infelicidade, eu concordo muito com o Marcão. O cara conseguiu recuperar o Michael. Vem cá, tá conseguindo ali recuperar mal ou bem ali o Vitinho. O Vitinho vem entrando, vem fazendo gols. E aí, o que está acontecendo contigo, Pedrão? Senta aqui, vamos desenrolar, né? Chamar o queixo para conversa para poder entender o que está acontecendo. Não é um momento positivo do Pedro, infelizmente, e para os que pedem tanto Pedro e Gabigol, isso vem acontecendo. O Gabigol é um jogador bem mais móvel, né, do que o Pedro, só que mesmo assim a gente não tem visto o Pedro nem conseguir matar a bola. Perrota, o cara ganhou corpo. O mínimo que ele tem que fazer é a tal da parede, que ele fazia bem quando ele era magro. Aí o cara incorporou e não está conseguindo fazer a parede, que ele não está conseguindo dominar a bola, cara. Alguma coisa aconteceu, e aí eu não sei se isso tem a questão do viés motivacional, né, ou se ele está no momento técnico aí de baixo. Muito bem. Marcão, concorda, discorda? Acha que o Pedro está em depressão? Teremos novidades com relação a isso? Acha que, cara, como eu estou falando? Só um minutinho, Perrota. Só vamos parar também com essa porra de agora tudo é depressão, tá? Tudo é depressão, irmão. Não, eu entendo que, porra, é sério, essa é uma doença que hoje assola assim, a humanidade também. Tem muita gente que tá sofrendo dessa maldita, dessa depressão. Mas também, se a gente começar com essa, todo jogador que tá mal agora tá com depressão, fudeu, hein, irmão. Fudeu, hein?
Aí a gente não vai poder mais criticar jogador nenhum, tem que bater palma para tudo que esses caras façam. O Rodrigo falou um negócio ontem que eu achei bastante interessante, cara. A gente criticou muito o Michael e criticou mesmo. Mas, cara, a gente nunca falou da vida pessoal, a gente nunca esculachou ele, a gente falou mal do trabalho, do futebol dele. A gente falou que sim, ele é peladeiro, sim, ele não jogava bem, que ele não continuava nenhuma jogada e que era um desperdício, um investimento até então. Cara, a gente não falou nenhuma mentira. Mas, porra, pegou pesado. Cara, desculpa, não dá para você não criticar aquilo que não funciona. Somos torcedores, temos esse direito. Eu não acho... O Rodrigo falou uma coisa que eu falei assim, cara, faz sentido. Se a gente chegar aqui e agora falar, porra, então, olha só, se o jogador jogar mal, eu só vou falar, ó, ele jogou mal, cara, a gente perde a nossa identidade. A gente não pode perder nossa identidade. A gente tem que ter o nosso direito de poder criticar e passar a nossa verdade, a nossa opinião para quem está aí, né? Enfim, eu concordo muito com o que o Rodrigo falou ontem. Eu acho que, assim, se a gente criticar o jogo do cara, problema zero, sabe? Se isso não partir para o lado pessoal, para mim, eu acho que problema zero. Eu, cada vez, tento mais criticar só o futebol, porque eu sou torcedor, assim como todo mundo que está aqui, sempre a gente dá uma extrapolada. Cara, eu concordo muito com o que o Alan falou, acho que pode ser uma questão motivacional, sim. Ele tá mal tecnicamente, tá? A bola tá pegando na canela, tem alguma coisa estranha. E teve gente falando aqui que pode dar malvado, ele teve há pouco tempo. Eu não sei se isso pode interferir ou não, a gente não tem um estudo ainda claro com relação a isso, não sabe se ele voltou a 100% ainda, né? Cara, é muito fator. Agora, que a Olimpíada deixou ele chateado, com certeza. Agora, deixou ele chateado. Pergunta se o Neymar tá chateado lá no PSG e não vai jogar. Vai jogar, parceiro. Vai ficar chateado, mas vai jogar. Porque o que eu acho engraçado é isso. Quando o cara tá na Europa, por exemplo, o Gerson foi vendido, falaram aqui no Brasil que uma das condições para ele ir era para ele jogar a Olimpíada. Ele chegou lá e o cara falou, não vai jogar não, vai jogar aqui. Sabe? Aí o cara, quando tá lá fora, porra, o cara aceita tudo, sabe? Não sai em Olimpíada, não é nada, o cara joga no time, não, porque eu sou profissional. Aí, porra, aqui no Brasil, o cara tá entendendo? E outra, o Flamengo paga em dia, dá estrutura, faz tudo. Se o Flamengo tivesse atrasado, igual tá no São Paulo, aí o São Paulo libera lá o Daniel Alves, porque não tem nem como cobrar o cara. Agora, a gente não, parceiro. Então, assim, mudar um pouquinho esse viés de, quando estou fora, eu tenho que aceitar tudo, quando eu estou na Europa, e aqui não. Aqui são as minhas vontades, entendeu? Se for isso aí, cara, ele tem que voltar rápido. Aí é uma questão de ter esse papo aí que o Alan falou, cara, olha só, senta aqui. Já foi, parceiro, os caras já tá acabando a Olimpíada. Já foi. Tá na hora de você voltar aqui e apresentar bom futebol. Se é que é realmente só essa questão motivacional dele. Eu acho que tem coisa a mais. Eu acho que ele tá mal tecnicamente. Ele tá batendo com a canela na bola. E aí é complicado, né? E, Marcão, eu queria fazer uma pergunta. Desculpa, Marcão, pode falar. Não, aí não tem como, né? Aí você vai sofrer, não tem jeito. E eu queria fazer uma pergunta para você e para o Alan, para os dois. A gente sabe, é notória essa queda técnica, é notória um certo comportamento que a gente pode até achar que tem a ver realmente com a seleção olímpica, mas eu queria fazer uma pergunta. O Pedro é justamente o centroavante que o Flamengo contratou, que é o centroavante de referência, aquele com características que o time provavelmente... Aquele de dentro, que joga dentro da área, que joga na pequena área, aquele centralizado. E a gente vê que o Pedro constantemente, principalmente nessa parte agora do Renato Gaúcho, ele tem entrado com uma outra função, ou eu estou enganado? Ele tem entrado muito com um certo grau de pivô, seria isso? Ou eu estou enganado? Se eu estiver errado, eu juro que não tem o menor problema em assumir meu erro. Mas eu tenho percebido de que ele tem entrado um pouco como pivô, uma espécie... Falando, agora eu acho que eu até vou errar de vez, se eu estiver errado, é que eu vou perder a mão, que é um pouco guerreiro, entendeu? Mais guerreiro do que propriamente dito. E aí não seria errado o uso do Pedro nessa função? Não seria melhor ele entrar exatamente como um centroavante de pequena área, e aí
E aí sim, você tira de vez o Gabigol de campo e faz o Vitinho ou o Michael centralizarem a bola para uma finalização do Pedro. Aí facilitaria mais a vida dele. O que vocês acham disso? Alan, pode começar. Então, Perrotinha, o Pedro, ele tem que jogar porque ele é um homem de área, cara. Ele é um homem de área. Então, não é. Eu tenho a mesma leitura que você. Não é que ele não faça lá aquele papel lá que o peito de travesseiro lá atrás fez, o Guerreiro, né? De tentar receber a bola. Só que, assim, ele, tecnicamente, aí eu tô vendo a galera discutir aqui, galera, vamos só separar as coisas. Aqui ninguém tá falando. Essa questão de depressão é sério, eu falei. É uma das coisas, é um dos males que vem assolando aí a humanidade, tá? Não é só aqui no Brasil. A gente viu também essa questão aí da pressão, aliada à depressão também. Aí a gente tem uma das melhores ginastas do mundo que está aí, abandonou a competição. Então, vamos separar as coisas. O que eu coloquei aqui foi só o seguinte: entendendo que isso sim é uma doença, tem que ser tratado, isso leva, infelizmente, as pessoas a se suicidarem e tudo mais. Só quero que a gente separe as coisas, porque senão daqui a pouco, todo jogador que tiver mal, fisicamente e tecnicamente, a gente vai atrelar essa maldita dessa doença. Então, vamos só separar as coisas aqui, porque eu estou vendo que o chat está brigando aqui o tempo todo, Perrota. Depois que a gente falou disso, tem muita gente levando para o outro lado e querendo brigar. Não, ninguém aqui está minimizando, né, a gravidade dessa maldita doença. Ninguém aqui minimizou. Eu só estou pedindo para separar as coisas, tá? Vamos só separar para não confundir as coisas. Uma coisa foi o que o Michael teve, é sério, é grave, o cara chegou a ter pânico, né? Não conseguia dormir sozinho. A história dele dormir no carro com um amigo é um absurdo, cara. É um absurdo aquilo que acabou vindo a público, mas vamos separar as coisas, tá? Voltando aqui pro Pedro, Perrotinha. Então eu entendo que é muito disso. Só que tecnicamente o Pedro tá, cara, mal. O Pedro não consegue dominar a bola, cara, coisa que sempre conseguiu. O Pedro não consegue mais fazer um giro, cortar ninguém. E aí, sabe o que acontece? Quando você tá mal, consequência disso, e eu não sei se é em virtude, a gente não vai poder ficar trabalhando apenas aqui com achismo ou com se isso foi em virtude do veto dele, a seleção olímpica, o que aconteceu, se foi a tal da malvada, porque a malvada, o Arrascaeta também teve. O Arrascaeta está aí jogando fino da bola. Então, mas cada jogador acaba administrando, né, e respondendo de uma forma. E concordo, perfeitamente. Só que eu acho que, de repente, está muito mais nessa questão ali, né, emocional dele, e atrelada à questão técnica, porque ele teve uma queda assim, de rendimento, e aí vem tudo a questão da confiança. Então, aí isso afeta a confiança do jogador, o jogador tenta as jogadas e acaba não conseguindo. É o que eu, Perrota, acredito que vem acontecendo com o Pedro. E aí o Flamengo tem que tratar, porque se trata de um jogador fundamental para a gente, um jogador importantíssimo, porque no decorrer das competições, e agora a gente está afinalando cada vez mais as Copas, principalmente, a gente vai ter que contar com o Pedro em vários jogos. E aí a gente precisa contar com o Pedro que nos encantou, o Pedro que deixou a torcida alvoroçada, o Pedro que fez com que nós aqui viéssemos falar no Zona Rubro-Negra que era para tentar jogar o Pedro ao lado do Gabigol, porque eram dois jogadores eficientes, né? E muitos dos momentos o Pedro até mais eficiente do que o Gabigol. Marcão lembra disso. Eu que fico olhando muito a eficiência do jogador, eu cansei de pontuar, cara. O Pedro é um cara altamente eficiente. Ele precisa de uma chance às vezes para botar a bola na casinha. No máximo 2. A cada 2 chances, uma na casinha. Aproveitamento de 50%, o que é excelente. Então, a gente vai ter que entender, Perrota, aí de novo, fica aqui, né, a minha vontade, meu desejo aqui, de que eles recuperem o Pedro o quanto antes. Acho que tem uma questão, além disso tudo que o Alan falou, não sei se o Pedro está se vendo como um jogador de 15 minutos no Flamengo. Isso desanima. Né? Ele é um cara que entra 20, 30, 15, e aí pode ser, e isso também se conversa e fala, cara, olha só, você pode não iniciar aqui, mas, sei lá, na Copa do Brasil você vai iniciar, ou em outro jogo aqui e tal, isso se conversa. Pode ser que esse desânimo venha disso também. Com relação ao posicionamento do Pedro, faz parte desse camisa 9 mais pesado fazer esse trabalho de pivô. É trabalho dele, né? Se a gente for ver, o Dourado tentava fazer, o Guerreiro era um cara que fazia bem, né? Só não fazia gol, mas o trabalho de pivô ele fazia bem pra caramba, né? E o Pedro, quando chega no Flamengo, fez esse trabalho muito bem. Ele fazia esse trabalho de pivô, é exatamente isso que o Alan tá falando. Ele conseguia girar, ele conseguia ter um gesto técnico melhor e tal, e hoje ele está um pouco abaixo, principalmente na questão técnica, eu acho.
O problema não é tático com ele, eu acho que o problema é técnico. Hoje mesmo ele foi dominar uma bola, ele foi dominar com a esquerda, a bola deu na canela direita e sobrou no pé dele. Aí eu falei, opa, Canelinha dominou bem, mas vamos, né? Acho que quem jogou hoje mais fora de posição, na minha visão, foi o Gabriel. O Gabriel hoje saiu muito da área. Eu tô para ver, eu não consegui abrir aqui o SofaScore ainda, quantas finalizações o Gabriel deu. Acho que nenhuma no gol. Teve aquela do escanteio, que a bola sobra, ele pega de primeira. Mas teve outra finalização que o Gabriel tenha dado no jogo? Não vi. Sinceramente, não vi. Eu achei que hoje ele saiu demais da área, assim, mais do que o necessário até. Era para ele ficar mais perto do gol. Eu achei ele muito longe do gol. Fala lá. Foi a única, tá? Agora, se você pega o mapa de calor dele, olha aqui, ó. É muito para a direita, né? Então, tudo bem. Mas ele rodou muito fora da área, ó. Ele não tá... Então, assim, ele girou bastante esse jogo e ele teve uma boa nota no SofaScore, tá? Ele jogou bem. Ele jogou bem, ele não jogou mal, não. Só me estranhou o posicionamento. Poderia ser uma pergunta pro Renato também. Fala, cara, por que o Gabriel hoje girou tanto? Teve bola que ele veio buscar no meio campo para começar a jogada, né? Ele recebeu bola do Gustavo Henrique hoje. O Gustavo Henrique deu a bola no meio campo, era o Gabriel que estava ali. Ele associou muito com o Isla hoje pela direita, né? Ele jogou um pouco, assim, bem mais caído pela direita e durante o primeiro tempo, ali, um período do primeiro tempo, ele fica associando bastante ali com o Isla e o Everton Ribeiro. Então, assim, eu não sei o porquê que ele saiu tanto da posição. Acho que faltou hoje ele mais centralizado ali para fazer gol, né? Que é o carro-chefe dele. Mas com relação ao Pedro é isso. Eu acho que é questão técnica. O mental pode estar atrapalhando, sim, né? E aí pode ser questão da Olimpíada, questão de estar vendo que está sendo utilizado com 30, 20 minutos, né? Vamos parar para pensar. E até a própria competitividade, porque, assim, por mais que ele tenha entrado com o Gabigol em campo, Marcão, obviamente, provavelmente, o desejo dele é que ele fosse o centroavante principal do time, né? Provavelmente, né? E, cara, o Gabigol tá no ano, de novo, brilhante. Não, tá maluco, não tem como. Ainda mais depois da declaração do Renato, né? O Renato falou, olha, é muito difícil, dá para jogar junto, mas é muito difícil. O Renato falou do jeito certo que o Rogério falou do jeito errado lá atrás. Não tem como jogar junto e tal. O Renato dá uma amenizada, mas falou, é mais difícil e tal. Acho que ele pode estar vendo isso aí também. Mas isso tudo se leva com a conversa, cara. Acho que o Renato pode chegar ali e falar, cara, olha só, você vai ser importante de outras formas e tal, e tentar convencer o atleta a ter essa visão.